assunto sério para... Bom, todos os assuntos são sérios, mesmo quando a gente se diverte, né? Gilmar Mendes. As histórias são muito, muito estranhas, né? Gilmar Mendes e a CBF. Gilmar Mendes e Edinaldo Rodrigues. Há uma relação que eu vou contar para vocês agora. Basicamente, quem desvendou essas relações, quem revelou essas relações foi a revista Piauí. Isso está espalhado em 4 reportagens da Piauí. O que eu fiz foi organizar, ou tentei organizar os retalhos dessas reportagens para construir, né, um fio que amarre toda essa história. Vamos ver? Então, tá aqui. A reportagem que detonou tudo isso foi em 4 de abril, pouco mais de um mês atrás. Tá? As extravagâncias sem fim da CBF. Essa foto é muito interessante, né? Exatamente, é o Alain de Abreu, é o jornalista, a Lara Artemisia está dizendo aqui. Esta foto é uma foto muito interessante e reveladora de tudo que está acontecendo no... Peraí. Eu estou aqui com uma dúvida em relação ao nome deste jovem que está na foto ao lado do Edinaldo, que é o filho do Gilmar Mendes, mas agora me ocorreu uma dúvida. Ah, tá aqui. Francisco Mendes é o nome dele. Este que está ao lado, então, do então presidente da CBF, é o filho dele, Fernando Mendes, filho do Gilmar Mendes, filho do Gilmar Mendes. E aí, esta reportagem revela pela primeira vez os negócios entre a CBF e o Gilmar Mendes e o filho. Mais especificamente, os negócios da CBF com o IDF, com o Instituto de Ensino Superior, tá? O IDP, que é IDF. O IDP, que reúne... É um instituto de ensino superior que tem 9 cursos de bacharelado e uma série mais ainda, cursos de mestrado e doutorado e cursos livres, de uma série de outras coisas. É uma potência. É uma potência. Então, o que eles estão fazendo juntos nesta foto? Olha isso aqui, eu vou ler. Vale realmente a pena, porque as reportagens do Alain foram muito, muito relevantes nessa história. Enquanto isso, por que enquanto isso? Porque nesta reportagem, o Alain, na revista Piauí, está revelando toda a farra milionária do então presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. Então ele diz assim: enquanto isso, ganharam postos na CBF pelo menos 6 nomes, então na direção da CBF, vinculados ou indicados pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, que é um instituto cujos donos são o Gilmar Mendes e o filho dele, Francisco Mendes, com o qual a Confederação mantém relação direta desde agosto de 2023. Tem um contrato desde agosto de 2023 entre a CBF e o Instituto do Gilmar Mendes. O diretor-geral do IDP, esse aí da foto, né, que eu mostrei, o Francisco Schertel Mendes, filho de Gilmar Mendes, fundador e sócio do Instituto. Tá? Opa, então tá aí. É esse sujeito aí, um relativamente jovem ainda. Desde agosto de 2023, tá? Então aqui já pulei para outra reportagem. Estou fazendo uma amarração de todas elas, tá? Desde agosto de 2023, o ministro tem relação direta com a CBF, por meio do Instituto Brasileiro, por meio do IDP, do qual é sócio e fundador. Gilmar Mendes é sócio do IDP, ele e o filho dele, tá? Importante dizer. Na época, agosto de 2023, a CBF Academy Brasil,
um braço da entidade que oferece cursos para treinadores, preparadores físicos e gestores esportivos, buscava um parceiro para ajudá-la na administração dos teus cursos. Já havia batido na porta de algumas instituições de ensino até que os deuses da sorte fizeram com que o advogado Trengrose, vou falar dele daqui a pouquinho, tá? Que é advogado do Edinaldo Rodrigues, reuniu-se com Francisco Mendes, diretor-geral do IDP e filho do Gilmar Mendes. Entendeu? Então guarda esse nome do Trengrose. Entenderam-se bem. Em agosto, o contrato estava assinado. O IDP passou a gerir os cursos e ficou com 84% da receita da CBF Academy, estimada naquele ano em 9,2 milhões de reais. O restante, 16%, ficava com a CBF. Sacou? Deu para entender qual é a jogada? Tá? Aí tem mais. Tem mais. Aí separei mais 2 trechos de outras reportagens. A parceria vai de vento em popa. No dia 7 de dezembro de 2023, então olha só, eles assinam em 14, assinam em agosto, ok? Em dezembro de 2023, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro destituiu o Edinaldo Rodrigues do cargo por considerar que a sua eleição havia sido irregular, totalmente irregular. Mais uma vez, o dirigente tomou suas providências. Qual foi a providência do Edinaldo Rodrigues? Ele recorreu aos tribunais superiores de Brasília e pagou, presta atenção, tá sentado? 6 milhões e meio de reais do cofre da CBF para o seu braço direito, o Pedro Trenkrose, que era quem tinha feito o acordo com o IDP do Gilmar Mendes e do Francisco Mendes. 6 milhões e meio, 6 milhões e meio de reais para que ele assumisse essa causa em Brasília, nos tribunais superiores. 2 semanas depois de receber a bolada, mais uma vez, 6 milhões e meio de reais, Trengrose desembarcou em Brasília para ajudar Rodrigues a voltar ao cargo. Agora, valendo-se de uma nova ação interposta no Supremo por iniciativa do do PCdoB. Incrível, do PCdoB. Pois é, acredite, se for capaz, do PCdoB. Porque o secretário-geral da CBF, Alcino Reis Rocha, é do PCdoB. Olha a armação, olha o esquema. O secretário-geral da CBF, quando o Edinaldo era presidente, não sei se vai continuar agora com o novo presidente, é um quadro do PCdoB, Alcino Reis Rocha. Então, quem entrou com recurso no STF para que o Edinaldo Rodrigues, para revogar a decisão do Tribunal de Justiça do Rio e manter o Edinaldo Rodrigues no cargo, foi o PCdoB. E aí, gente, caiu nas mãos, caiu no colo do Gilmar Mendes. Que coincidência! Caiu no colo do Gilmar Mendes. Esse aqui, ó, tchutchu, esse bonitão aí, será? É o advogado. É o tal do Trenkrose. É este advogado vinculado tanto ao futebol, foi acho que até dirigente do Fluminense, quanto ao caso das bets. Ele representa várias dessas empresas de jogos também, tá? Aí o que acontece? Olha só que interessante o que vai acontecer. Guarda 6 milhões e meio de reais. Eu fiquei me perguntando, mas 6,5 milhões de reais para o sujeito pegar um avião e entrar com um recurso no STF?
que provavelmente quem redigiu o recurso foi um estagiário ou um advogado novato do escritório dele, mas é muito dinheiro, gente. Vamos combinar que é muito dinheiro? Olha que história aqui. Olha que história. Aí o que acontece? Então, em casos como esse, o regimento do tribunal, então é isso, né? Chegou o recurso, tá? Chegou o recurso, impetrado pelo PCdoB, com o advogado, o Treng Rose, braço direito do Edinaldo Rodrigues, que ganhou 6,5 milhões para impetrar o recurso. Vou ler agora outra reportagem lá do pessoal do Piauí, do Alan. Nestes casos, o regimento interno do Supremo prevê que o presidente do tribunal encaminhe o novo recurso ao mesmo magistrado que vinha lidando com o assunto. Quem é que estava lidando com o assunto no tribunal? O André Mendonça. No entanto, Barroso decidiu distribuir o recurso do PCdoB por sorteio. Procurado para explicar a decisão, Barroso não se manifestou. O julgamento do recurso caiu nas mãos, ou no colo, do ministro Gilmar Mendes. Que incrível, gente! Mas que sorte desse Edinaldo e do Gilmar Mendes! Que generoso este Barroso! Que sortudo esse advogado que ganhou 6,5 milhões para redigir um recursinho, pegar o avião, ir para Brasília, imagina o hotel que ele ficou, né? E entrar com o recurso lá no Supremo. 6,5 milhões de reais. 6,5 milhões de reais. Né? Então, é isso. Aí o que aconteceu? O Gilmar podia ter se declarado impedido, seria minimamente razoável, né, diz o texto aqui, de analisar o recurso do PCdoB, dada a parceria da empresa dele com a CBF, mas foi em frente. E aí, em janeiro de 2024, então vamos lembrar, né? Agosto de 2023, faz-se o acordo entre a CBF e o IDP da família Mendes. Em dezembro, o Tribunal o STJ do Rio de Janeiro, o STJ, desculpa, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro derruba o Edinaldo Rodrigues. Aí o recurso vai para Brasília, em vez do André Mendonça julgar, quem estava cuidando do assunto, tem um sorteio. Eita, sorteio. E aí cai no colo do Gilmar Mendes. E aí diz assim, é uma reportagem. O Gilmar Mendes poderia ter se declarado impedido de analisar o recurso do PCdoB, dada a sua parceria com a CBF, mas seguiu em frente e julgou. Como alguém disse aqui, Gilmarzão matou no peito. Gilmarzão matou no peito. O Diogo até pergunta qual a explicação do PCdoB para entrar nesse caso. Boa. Vou mandar um pedido de explicação do PCdoB para que o PCdoB explique a sua situação essa história. Vou mandar. Vou mandar. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá, vamos em frente. Então, em janeiro de 2024, ó a alegação. Temendo que o Brasil fosse prejudicado na inscrição para as Olimpíadas de Paris, em razão do afastamento do presidente da confederação, motivo nobilíssimo, né? Gilmar concedeu uma liminar a favor do Edinaldo Rodrigues, que reassumiu o cargo. Em outubro, lá em janeiro, garantiu o lugar do amigão Edinaldo Rodrigues. Em outubro, a liminar foi para o plenário do STF e se deu uma troca de chispas, insinuações, a coisa... a coisa... E eu acho que tinha ali 6,5 milhões de razões
para se levantar, para haver chispas ali. Mas, né, vamos lá. Né? O subtexto dessa troca de chispas era a suspeita de que faltava idoneidade tanto ao Tribunal de Justiça do Rio quanto à CBF, tá? Então, olha, então aí e a coisa continua, tá? A coisa continua. No dia 28 de abril agora, deste ano, o portal Léo Dias é um jornalista que foi do Metrópolis, hoje ele tem um portal, um jornalista desses de fofoca de artistas e de famosos, publicou uma reportagem afirmando que o Coronel Nunes, de 86 anos, esse Coronel Nunes foi quem deu o voto decisivo, ele é de uma federação, para a vitória do Edinaldo Rodrigues na eleição. Sofre de déficit cognitivo. O texto sugere que ele pode ter assinado o acordo judicial sem condições motoras e mentais, e por isso sua assinatura corria o risco de ser invalidada. Foi o sinal necessário para que os opositores de Rodrigues entrassem em ação. Em 5 de maio, agora, este mês, a deputada Daniela Carneiro, do União Brasil. Sabe quem é a Daniela Carneiro, né? A Daniela do Vaguinho. Então dá para ver aí que só tem santinho nessa história e daqui a pouco explico a presença da Daniela do Vaguinho aí nessa história. Acionou o ministro Gilmar Mendes pedindo a anulação do acordo e a destituição do presidente da CBF. E no dia 7, Fernando Sarney, filho do Sarney, que é vice-presidente da CBF, fez a mesma coisa. Ambos anexaram ao processo um laudo assinado pela perícia Jaqueline Tirotti, segundo a qual a assinatura de Nunes havia sido falsificada. A situação começou a ficar quente para o lado do Gilmar, né? Começou a ficar quente. Tá? Já tinha tido essa troca de farpas lá no STF, começaram, especialmente a extrema-direita, a fazer acusações nas redes sociais, começaram a sair mais reportagens, a coisa começou a esquentar. Gilmar Mendes agiu rápido. No mesmo dia 7, do pedido da Daniela do Vaguinho, negou o pedido para remover o Edinaldo Rodrigues. Então, ele fez um sinal para o Edinaldo, mas soltou a mão. Soltou a mão do Edinaldo. Ninguém larga a mão de ninguém, ele largou a mão de Edinaldo. Ordenou a apuração imediata e urgente do caso pelo Tribunal de Justiça do Rio. Ou seja, ele devolveu o caso para o Tribunal de Justiça do Rio, de onde ele tinha tirado o caso. Devolveu. Soltou. Acho que a barra estava ficando complicado, né? Estava ficando complicado. Chamou a atenção a agilidade do ministro, mas também o teor da decisão. Segundo um especialista em direito penal, ouvido pela Piauí, o usual em uma situação como essa seria que Gilmar Mendes pedisse ao Ministério Público para investigar as alegações. Em vez disso, o ministro reabriu o mesmo processo que 3 meses antes, lá naquela decisão de outubro, ele tinha mandado extinguir. O processo estava extinto lá no Tribunal de Justiça, porque o Gilmarzão não tem conversa. O Arthur Lira sabe disso. O Gilmarzão resolve mesmo, a gente sabe, né? Tudo do Arthur Lira está liquidado, enterrado por obra e arte de Gilmar Mendes. Então, em vez de mandar o Ministério Público reabrir, investigar essas alegações novas, ele mandou reabrir e mandou de volta. O desembargador Gabriel Zéfiro, ao receber a papelada, também foi veloz, expediu a liminar em 7 dias. Liminar pelo afastamento do Edinaldo, né? Enquanto a média do Tribunal de Justiça do Rio tem sido 121 dias, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. Gente, como essa justiça anda rápida, né? Anda rápida. Na decisão de 9 páginas, publicada nesta quinta-feira agora, semana passada, quinta passada, Zéfiro afirmou que o Coronel Nunes não está lúcido e, portanto, não poderia ter assinado o acordo homologado no Supremo. Aí ele diz: a robustez dos indícios trazidos nos autos leva a inarredável conclusão acerca de um fato, até mesmo óbvio. Há muito o Coronel Nunes não tem condição de expressar de forma consciente sua vontade. Seus atos não são guiados, não emanam da sua vontade livre e consciente, escreveu o desembargador que nomeou
o Sarney, filho do José Sarney, como interventor na CBF. A entidade não pode restar acéfala e é imperativo que se realizem eleições lícitas dentro da legalidade estatutária, justificou o magistrado. A eleição vai acontecer e, aparentemente, o esquemão vai continuar, vai ser o presidente da Federação de Roraima que será eleito o novo presidente da CBF, já garantiu, o Ancelotti fica, tá? E os esquemas também. Então, importante. Esta é uma guerra que, como eu disse, tem pelo menos 6,5 milhões de motivos, mas tem mais motivos do que esse, né? Tem lá mais 9, 10, 15, 20 milhões de outros motivos no acordo da CBF com o Instituto da Família Mendes. E vamos ver, né? Vai ser uma coisa bem interessante saber se este acordo entre a CBF e o IDP vai ser revogado. Eu aposto que vocês quiserem que não será revogado esse acordo. É isso aí. Ah, já foi eleito, tá aqui. Porque é isso, né? O rio sempre corre para o mar, né? O rio sempre corre para o mar. Mas o que tem por trás, para além de tudo isso, o que tem por trás desta guerra é uma guerra particular entre 2 pais e 2 filhos. Olha que coisa. Esse que vocês estão vendo aí em cima, que é quem operou o tempo inteiro contra o Edinaldo Rodrigues, é o desembargador Luiz Veiter, um dos caras mais poderosos, talvez o mais poderoso do Poder Judiciário fluminense. Quando ele destituiu o Edinaldo Rodrigues em 2023, todo mundo soube que o objetivo dele era favorecer o filho dele, esse que está aí na foto, o Flávio Sveiter, que é cartola, que faz oposição ao Rodrigues e que logo lá, quando o Sveiter pai destituiu, tentou tomar a presidência da CBF. Não foi bem sucedido. E aí é o seguinte, da mesma maneira, o Gilmar, o pai, está lá defendendo os interesses dele próprio, claro, porque os Sveiter estava defendendo o interesse da família, como se escreve em italiano, né, com GL, família. O Gilmar estava defendendo os interesses dele e os interesses do filho, do Francisco. Então dá para ver que é uma guerra muito, muito interessante entre famílias, né, entre interesses. Diz aqui o Fabrício. A CBF tem só 2 bilhões em caixa, só isso, e dívidas absurdas. Né? Absurdas. É isso aí, Gabriel Teles. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Pois é. É isso aí. Esse é o cenário, então, da CBF. Tá? Deixa eu ver aqui. O nome do novo presidente da CBF é Samir Chaoud, o presidente olha a expressividade, né? Nada contra o povo de Roraima, nada contra vocês, né? Mas a Federação de Roraima, a gente imagina qual a relevância dela para o futebol. Ele é candidato único, tá? Vai ser candidato único, então tá já eleito, os esquemas vão continuar. Agora, essa história do Gilmar Mendes, não, o Chaid não foi eleito ainda, ele registrou a chapa, a eleição não aconteceu, Lara, mas é chapa única, então ele está, vamos dizer assim, virtualmente eleito. Essa história do Gilmar Mendes não é de hoje, as histórias do Gilmar Mendes, que famílias tutti buona gente, é isso aí. Essas famílias, o Denilson falando, Roraima, Alcolumbre. Não, gente, é um negócio assim, é o massacre da Serra Elétrica esse país, né? Essa história do Gilmar Mendes faz tempo, tá? Lá em 2023, eu escrevi 2 reportagens, na época estava na Fórum, então publicada na Fórum na época, sobre também uma história esquisitíssima envolvendo o Gilmar Mendes e o Paulo Gonet. Uma história de 12... É sempre, né, nessa casa, né?
9 milhões, 12 milhões, 6 milhões e meio, não tem conta que não seja na casa dos milhões aí nessa esfera, né? Então, a história é muito estranha, né, de a indicação à PGR, todo mundo sabe que a indicação à PGR, que o nome do Paulo Gonet não foi uma invenção do Lula, da assessoria dele na presidência, não. Foi uma articulação entre o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, que indicaram para o Lula, recomendaram fortemente para o Lula o nome do Paulo Gonet. Nome, inclusive, importante dizer, né, que quando o Ara saiu, vários parlamentares da extrema-direita queriam que o Paulo Gonet assumisse naquela época, tá? Só para dizer quem é o Paulo Gonet. O que acontece? Tem uma história, então, de 12 milhões de reais nesta indicação. Conto essa história para vocês. Então, é assim, o Paulo Gonet era sócio do Gilmar Mendes, lá no IDP. Os dois eram sócios. Aí, em 2017, a família Mendes, o Gilmar e o filho dele, o Francisco, que na época tinha só 32 anos, compraram as cotas do Gonet e ficaram sozinhos como donos do IDP. E pagaram 12 milhões de reais por isto. É uma história estranha também. Não estou dizendo que é ilegal, tá? Mas é uma história esquisita, né? É uma história esquisita essa. Então tá aqui a assinatura, tá, de todos eles no contrato de compra da participação do Gonet. Então tá lá o Gilmar Mendes, o filho dele, o Francisco Mendes, e lá embaixo o Paulo Gonet, que embolsou 12 milhões de reais por esta venda que fez das cotas. Agora, a história... Então, olha só, o nome que o Gilmar Mendes indicou, porque quem pesou realmente para a indicação do Paulo Gonet foi o Gilmar, muito mais do que o Alexandre, muito mais. Todo mundo sabe disso aqui em Brasília. O nome que o Gilmar indicou para ser o PGR era alguém para quem ele tinha pago, alguns anos antes, 12 milhões de reais numa transação entre eles, privada entre eles. Então, para ter uma ideia dos laços, né? Como é que as coisas funcionam. Para fazer esse pagamento de 12 milhões de reais, não sei se o Gilmar e o filho tinham dinheiro para isso ou não. Eles fizeram um empréstimo no Bradesco. E fizeram um empréstimo não nesse valor de 12 milhões de reais, mas no valor de 26 milhões de reais. Tá? Essa história foi ela revelada pelo pessoal por um jornalista. Deixa eu ver aqui, um minutinho só. Que é dever de ofício registrar quem fez essa revelação. Um minutinho só. Esta revelação foi feita por um site, acho que o site inclusive nem existe mais. Já vou achar, tá bom? Já vou achar aqui quem fez a reportagem inicial. Foi o jornalista Felipe Coutinho, no BuzzFeed News Brasil, tá? Que nem existe mais. Em 2020 encerrou suas atividades. Então, a reportagem original foi feita lá no BuzzFeed, tá? Então, através da Lei de Acesso à Informação, o Coutinho conseguiu no Bradesco as informações sobre a operação, tá? De empréstimo. E tá aí, o empréstimo, então, vejam lá, em amarelo do lado esquerdo, 26 milhões 250 mil, prazo da operação 180 meses, a data 18 de agosto de 2017, que é quando foi feita a operação, e olha isso aqui que é importante, a taxa de juros, gente, do empréstimo, 11,35%. 11,35% a taxa de juro desse empréstimo, uma taxa de juro
Aqui é tudo família, né? É de pai para filho, né? A taxa de juro é efetivamente de pai para filho. Para vocês terem uma ideia, tá? O Bradesco fez naquele ano, tá? Bom, aí tá lá, o Gilmar tem até 2032. O Bradesco fez a taxa de juro média cobrada em empréstimos desse tipo naquele ano era entre 24% e 29%. Portanto, o Gilmar Mendes pagou menos da metade da taxa cobrada do mercado. Ah, não, mas muitas empresas conseguiam. Não, né? A informação oficial do Banco Central é que em agosto de 2017, o mês desse empréstimo, o Bradesco fez 9.917 empréstimos como esses. Empréstimos de modalidade de capital de giro superior a um ano. Tá? 9.917. 99,92% dos empréstimos feitos pelo Bradesco em agosto de 17 tiveram taxa de juros superior à obtida pelo Gilmar Mendes. Mas isso não quer dizer que o IDP era um cliente nota 10 do Bradesco. Não, não. O IDP hipotecou por 3 vezes o mesmo imóvel, que é a sede do grupo aqui em Brasília, como garantia dos empréstimos. E segundo os registros da relação entre o IDP e o banco, nos empréstimos anteriores, o IDP não conseguiu pagar no prazo e ficou rolando as parcelas. Gente, que república, né? Interessante. Então, as histórias estranhas do Gilmar Mendes não param, e a última delas, a última não, né? Concomitantemente a essa história da CBF, tem a história da pejotização. Porque, evidentemente que ao empresário da educação, Gilmar Mendes, interessa muito a pejotização com a maneira de reduzir a folha, ou não é nem reduzir a folha salarial, não, de acabar com o pagamento de salário para os professores das suas instituições de ensino, né? Porque com a pejotização não tem mais salário para ninguém, né? É tudo contrato empresa a empresa. E aí, o ministro do Trabalho, numa entrevista para a EBC, para a Radiobras, ah, final de final de março, dia 30 de março, disse na entrevista: creio que o ministro Gilmar Mendes tem lá suas motivações jurídicas e eu espero que as motivações sejam plenamente jurídicas. Falando sobre esse caso da pejotização, quando o Gilmar tinha acabado de avocar para si. Ele é muito corajoso. Gilmarzão mata no peito. O cara tem uma ousadia, realmente. Ele pegou para ele a decisão sobre todos os processos de pejotização do país. E a gente já sabe, ele já anunciou que a decisão dele vai ser a favor de acabar, rasgar a SLT e implementar a pejotização. Tá? É preciso discutir. Eu espero que, no caso da decisão do ministro do Supremo, seja colocado um processo para uma chamada de diálogo sobre o assunto. E o Gilmarzão ficou bravo, ligou para o Lula, pediu satisfação do Lula. O Lula obrigou o Luiz Marinho a se desculpar com o Gilmar Mendes, e aí o IDP segue forte, firme e forte. O IDP, que é um centro de geração de caixa, é um centro de geração de acordos, é um centro também de realização da vaidade, né? Tem vaidade na história. E tem também essa, vamos lembrar, o IDP é quem faz, é quase que um concorrente dessas empresas de lobby, tipo a Lide e o Esfera. O IDP faz um encontro anual famosíssimo lá em Portugal, em Lisboa, onde toda a cúpula da República, ao qual acorre toda a cúpula da República num jabazão daqueles. Tá? Num jabazão daqueles. Não acaba o Gilmar Mendes. Gilmar, agora, no domingo, ontem, soltou mais uma decisão. Tá? Ele pediu uma manifestação das partes envolvidas. Ontem ele soltou mais uma decisão pedindo que as partes envolvidas, ou seja, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, incrível, PCdoB, quem diria, né? Pedindo uma manifestação do PCdoB e do Ministério Público do Rio de Janeiro e também da Advocacia Geral e da Procuradoria Geral da República em
tem 5 dias para se manifestar. Não se sabe ainda se isto quer dizer que ele lançará uma boia na direção do Edinaldo Rodrigues ou não. É isso. Que história, né? Que história é essa do Gilmar Mendes? Que história do Gilmar Mendes?